Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, durante toda essa semana. A cidade de Betânia, na época de Jesus Cristo, era conhecida pelo seu nome em aramaico, que era a língua falada por Jesus. Betânia significava Bet, casa, Ânia, doentes, pobres. Betânia significava casa dos doentes. Por que Betânia tinha esse nome? À época de Jesus, aqueles que eram leprosos, doentes, que tinham alguma doença, algo que eles não conseguiam a cura, não sabiam explicar, eles eram obrigados a se retirar de Jerusalém. Aquelas pessoas eram proibidas de conviver com as outras pessoas dentro das muralhas da Jerusalém. E eles eram simplesmente expurgados da sociedade, colocados à margem, convidados a se retirarem compulsoriamente. E essas pessoas iam para as vilas próximas, porque elas precisavam sobreviver. Uma dessas vilas era Betânia. Betânia ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Era uma vila pequena, de ruas estreitas, terra batida, onde o cheiro dos olivais percorria toda a vila, porque ela fazia divisa com Jerusalém no Monte das Oliveiras. Lá em Betânia vivia Simão, o leproso, que consta na Bíblia. Betânia, então, abrigava esta população. Era a casa dos doentes. Porém, apesar desse nome, apesar das pessoas que viviam lá, para Jesus, Betânia era como se fosse um lar. Seu porto seguro. Em Betânia viviam seus amigos de infância, Marta, Maria, Lázaro. Foi em Betânia que Maria, mãe de Jesus, viveu boa parte de sua vida, onde os 3 irmãos abrigaram-na enquanto Jesus pregava. Para Jesus, aquele era o lugar que ele considerava como casa. Ele preferia pernoitar, caminhar 3 quilômetros de Jerusalém até Betânia para pernoitar lá do que dormir em Jerusalém. Então, apesar de ser um lugar de doentes, para Jesus era um lugar de paz. E foi em Betânia, um certo dia, que Lázaro ficou doente. Porque apesar dele ter toda essa intimidade com Jesus, isso não foi primordial para que a dor não chegasse em sua casa. Lázaro ficou muito doente. E Jesus não estava lá. Jesus estava em outra Betânia. Uma Betânia que era do outro lado do Rio Jordão. Essa Betânia ficava a 32 quilômetros da Betânia onde Lázaro morava. Essa outra Betânia é onde Jesus foi batizado por João Batista. Assim que Lázaro ficou doente, Marta envia um recado para Jesus. Senhor, aquele que muito amas encontra-se doente. Só que Jesus estava a 32 quilômetros de Betânia de Lázaro. Não existia celular, não existia Wi-Fi, não existia telefone. O mensageiro saiu de Betânia de Lázaro e demorou um dia até chegar onde Jesus se encontrava, do outro lado do Jordão. Chegando lá, Jesus recebe a notícia, mas ele espera 2 dias. Todos os apóstolos, os amigos próximos, questionam Jesus.
Por que irá esperar 2 dias para ir até Lázaro, seu amigo de infância? Foram criados juntos. E Jesus lhes disse: essa doença é para a glória de Deus. Então, no 4º dia, Jesus sai da onde estava, da Betânia, do outro lado do Jordão, e vai até a casa de Lázaro. Já haviam se passado 4 dias. Assim que ele chega na casa de Lázaro, se depara com Marta. E o que Marta lhe pergunta? Senhor, se estivesses vindo quando lhe avisamos, Lázaro não teria morrido. Marta o repreendeu. Marta, que era íntima de Jesus, que podemos imaginar que era alguém evoluído, um espírito evoluído, ela questionou Jesus. Assim como muitas vezes nós fazemos hoje. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou sofrendo? Por que esta dor? Marta o questionou. Jesus, então, vai até a sepultura de Lázaro. A sepultura, naquela época, não era como hoje, como estamos acostumados. Era uma sepultura encravada dentro de uma rocha calcária, fechada por uma pedra. Jesus chega, então, até a sepultura e chora. O menor versículo da Bíblia está no Evangelho de João, que diz: Jesus chorou. Vocês conseguem imaginar Jesus chorando? Por que Jesus chorou? Será que ele também estava desesperado pelo desencarne de um amigo? Será que ele também estava com aquela dor? Ele, que daqui a 10 minutos ressuscitaria Lázaro, por que ele chorou? O Evangelho de João continua. Jesus, ao se deparar com Marta e os amigos judeus chorando, ele estremeceu. Jesus chorou por empatia. Ele não julgou Marta quando ela o questionou. Ele não fez discursos dizendo que Lázaro não havia morrido. Ele acolheu a dor de Marta. Ele acolheu a dor dos seus amigos. E ele chorou. E hoje, quando passamos por uma dor, por uma prova que podemos considerar insuportável, será que Jesus também não está nos acolhendo? Ele não precisou fazer nenhum discurso. Ele não precisou dizer nada. Ele simplesmente exprimiu seu sentimento. Ele foi humano para se juntar à humanidade daqueles com os quais convivia. E será que ele nos abandonou hoje? Ou será também que ele nos acolhe? Após esse episódio, Jesus diz: tirai a pedra. Marta, então, o questiona de novo. Senhor, Lázaro faleceu há 4 dias. O seu corpo já deve estar exalando odores. Ele está há 4 dias dentro, fechado nessa caverna, nessa sepultura. E Jesus disse: tirai a pedra. E a pedra roda. Assim que a pedra é rodada, Jesus fala: Lázaro, saia daí. Um silêncio sepulcral.
todos esperando para ver, será mesmo que Lázaro vai sair? Eis então que surge à porta da sepultura Lázaro, enfaixado com pedaços de linho. Vocês conseguem imaginar a cena? Imagine nós hoje em um velório. Chega alguém que confiamos, que acreditamos, e diz para o morto: levanta-te. E ele levanta. O que nós, todos que estão ali ao redor, faríamos? Por mais que nós quiséssemos que aquele ente retornasse, qual seria a nossa reação? Hoje, 2000 anos após aquela cena. Então imaginem aquela cena há 2000 anos atrás. Hoje, nós não conseguimos ainda entender como Jesus ressuscitou Lázaro. Ele estava em estado de catalepsia. Jesus, em sua magnitude, conseguiu manipular fluidos que conseguiriam reestruturar o perispírito de Lázaro, como hoje conseguimos ver em algumas pesquisas científicas. O que Jesus fez? Hoje nós não conseguimos responder essa pergunta. Agora imagine há 2000 anos. E Lázaro sai. E o que Jesus diz a todos? Desatai os nós, tirai todos os nós e as faixas de linho de Lázaro. Quantas vezes nós, por egoísmo, por revolta, por dor, estamos enfaixados com aquela faixa do sepulcro. Não conseguimos enxergar o porquê de uma situação, o porquê estamos ali. Marta que convivia com Jesus, não acreditou. Imagine nós. Será que acreditaríamos? Será que a gente acredita que Jesus realmente está ao nosso lado? Será que a gente acredita que na nossa dor Jesus está nos acompanhando? Jesus provou ali, não só que nenhuma dor é para sempre, provou também que nós temos que desamarrar nossos nós. Nós temos que acreditar que há vida além da vida. Nós temos que acreditar que se Jesus chorou com aqueles que conviviam com ele, Jesus, o governador do universo, quem mais poderia entender das leis que regem nosso planeta do que Jesus? O ser de maior envergadura intelectual, moral, que passou pela Terra, chorou por aqueles que viviam com ele. Será que ele também não está nos amparando? Será que foi uma exclusividade daqueles que conviviam com ele? Não. Nós vivemos em um sistema de escada. A nossa vida é como se fosse uma escadaria. Nós vamos para um degrau e paramos. E está tudo bem naquele degrau. Queremos viver ali, na inércia. Até que surge algum problema. E o que nós fazemos? Olhamos para o lado, nós não queremos mudar. Nós não queremos pular um degrau. Nós não queremos crescer. É mais fácil o quê?
permanecer no degrau que já estamos. Para que eu vou sair daqui? E quando estamos ali, naquele degrau, não conseguimos perceber nada em volta, culpamos a parede, começamos a bater no degrau ao invés de subir, culpamos o corrimão que veio para nos ajudar. Mas, quando vem um estalo, a gente olha para cima e pensa, tem outro degrau, eu posso subir, eu posso ir além. E a gente pula para o próximo degrau. Chegando no próximo degrau, a gente está de novo na inércia. Está tudo bem. E daqui a pouco vem outro obstáculo. A dor não vem para nos fazer sofrer. Ela vem para nos fazer crescer. Temos que mudar esse foco. Não há aquele ditado? Ou a gente cresce por amor ou pela dor. Infelizmente, no mundo em que vivemos, nesse tempo de agora, no mundo de provas e expiações, a gente ainda escolhe crescer pela dor. E quando a dor se torna insuportável, quando não há mais como a gente se livrar daquele sofrimento, a gente resolve olhar para cima. A gente para de se martirizar. A partir do momento que a gente pergunta: o que essa dor quer que eu aprenda? Nós tiramos o papel de vítima, é a parede, é o corrimão, é o degrau de baixo, é o degrau de cima que está me fazendo sofrer. E nós colocamos as rédeas nas nossas mãos. O que essa dor está me propondo? Porque nenhuma dor é punitiva. Platão, antes de Cristo, já dizia: as leis não vieram para punir os homens, vieram para ensiná-los. Platão disse isso falando das leis terrestres. Imaginem a lei de Deus. Será que a lei de Deus veio para nos punir? Deus, que é o nosso Pai maior. Deus, que nos enviou Jesus como um modelo e mestre, que veio até a terra para caminhar conosco, chorar conosco. Será que Ele ia querer que sofrêssemos? A gente evolui por amor? Evolui. Espíritos em outras categorias conseguem evoluir por amor. Mas e nós? Então, quando nos depararmos com uma dor, aquela dor que fere o peito, quando nos falta o ar, o coração dispara, aquela saudade daquele ente que se foi, aquela dor que não conseguimos exprimir de outra forma, vamos questionar: o que esta dor está querendo me proporcionar? Porque cada dor é específica. A minha dor não é igual a da Lúcia, não é igual a do Max, não é igual a do Erivelto. Cada um tem a sua dor. Porque cada um está num processo de evolução. Porque cada um tem que aprender algo diferente. A minha dor não vai ensinar algo para a Lúcia. Até pode, às vezes, a gente olha. Mas é a minha dor, é a minha reflexão interna que vai me fazer entender o porquê estou passando por isso. Deus é Pai. Deus não dá uma pedra para um filho que está com fome. Nós, que somos pais e mães terrenos,
não faríamos isso com um filho nosso? Será que Deus faria? Será que Deus faria isso com a gente? Não faria. Eu sei que é difícil raciocinarmos perante a dor. Eu sei que cada um tem uma dor diferente. Cada um veio aqui com um propósito diferente. Eu sei que é muito difícil passar por essa estrada. Mas a gente não veio aqui para sofrer. O sofrimento é opcional. O sofrimento é quando a gente está parado no degrau, na inércia, e não quer passar para o próximo degrau. Quando a gente não quer ascender. Às vezes são pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia que nos geram sofrimento. E nós não percebemos. É olhar a vizinha que tem um carro melhor que o nosso. É falar mal de alguém. Às vezes acreditamos que a dor, ela vem para nos punir. Mas muitas vezes a gente vai em busca desse sofrimento. Porque quando olhamos para nós mesmos, percebemos que se mudássemos pequenas coisas do nosso dia a dia, já melhoraríamos muito. A proposta de Jesus, quando ele tira Lázaro da sepultura, é nos mostrar que nada é para sempre. A morte não é para sempre. A dor não é para sempre. A proposta que ele nos traz é a pergunta: o que estamos fazendo com a dor que nos foi apresentada? A dor virá, mas o sofrimento será opcional. E Jesus, na sua grandeza, no seu amor por nós, Jesus, que chorou, estará sempre ao nosso lado. Quando estiveres com uma dor que acreditas que seja insuportável, que não há como vencê-la, lembre-se, Jesus morreu por nós. Jesus chorou por nós. E ele esteve e está ao nosso lado. Hoje e sempre. Que assim seja. É?